Pensa só, no meio da história do gigantesco Império Bizantino, uma dinastia inteira apareceu e sumiu. Tipo uma chama mesmo, que brilha forte e apaga rápido. Em pouco mais de 10 anos, eles tentaram reformar tudo, lutaram guerras e tiveram um fim tão abrupto que, sinceramente, parece até roteiro de filme. Essa, então, é a história da dinastia Nicéfora. E aí fica a pergunta, né? Como é que pode uma dinastia imperial inteira simplesmente sumir em 11 anos? A gente está falando do Império Bizantino, com todo aquele poder, toda aquela história, e mesmo assim eles desaparecem. Não são séculos nem gerações, é uma década, um pouco mais. É uma história que mostra de um jeito bem impressionante o quão frágil o poder pode ser. E também, claro, fala muito sobre a ambição e o custo que essa ambição tem. Ok, vamos lá. Seção 1. Um trono em crise. O Império Bizantino em 802 d.C. Para a gente entender como essa queda foi tão rápida, a gente precisa voltar para esse momento. A dinastia Nicéfora não pegou um império tranquilo, sabe? Pelo contrário, eles herdaram um trono que estava literalmente em crise, especialmente depois que a polêmica imperatriz Irene foi deposta. Olha, a situação era feia. O império estava, como se diz, sangrando por todos os lados. As finanças, um problemão. As fronteiras, sempre sob ataque, principalmente de árabes e búlgaros, o que consumia uma grana e uma energia absurdas. A influência no Ocidente vinha caindo e o pior de tudo, a liderança em Constantinopla era super instável. Para completar o caos, a própria ideia do que era o Império Bizantino estava sendo questionada. E falando em Ocidente, olha só esse problema. Em 800, 2 anos antes, Carlos Magno é coroado imperador. Isso não era só um probleminha de política externa, não. Era um golpe direto no coração de Bizâncio. Porque até então, eles se viam como o Império Romano, o único. E, de repente, aparece outro imperador romano? Isso abalou completamente a autoridade e a imagem que Constantinopla tinha de si mesmo. Beleza, próxima sessão. O Imperador Reformador. O reinado de Nicéforo I. É bem no meio desse caos todo que aparece a nossa figura principal, Nicéforo I. E o curioso sobre ele é que ele não era um general famoso, cheio de vitórias, nem um nobre de família tradicional, nada disso. Ele era o ministro das finanças, um burocrata, um cara que entendia os problemas do império olhando para os números. E por ser o cara das finanças, o Nicéforo I sabia exatamente onde o império estava perdendo mais sangue. Era nos cofres. Então, assim que ele assume o poder, ele age, e age rápido. A prioridade dele não era buscar glória em batalha, mas sim trazer estabilidade. Ou seja, arrumar a economia e reorganizar a administração do império. Ele era o homem certo, um cara prático, para um momento de desespero total. Só que tem um detalhe: tentar reformar um império que não para de lutar uma guerra atrás da outra é uma missão quase impossível. E o Nicéforo sentiu isso na pele desde o primeiro dia. A pressão era absurda. Ele mal sentou no trono e, pum, já teve que lidar com uma guerra civil em 803. Ao mesmo tempo, ele estava lutando em 3 frentes diferentes. Ele até conseguiu reorganizar os temas, que eram as províncias administrativas e militares do Império, mas também sofreu derrotas bem pesadas, como na Batalha de Crassóisos em 805. Basicamente, ser imperador naquela época era ter um alvo nas costas. E agora a virada trágica da história. Seção 3, Morte em Batalha. A campanha búlgara. Porque, apesar de todos os problemas internos das guerras no leste, foi uma ameaça que veio do norte e que acabou selando o destino não só de Nicéforo, mas de toda a dinastia dele. A campanha contra os búlgaros se tornou o ponto a partir do qual não havia mais volta. E esse inimigo formidável ao norte, ele tinha um nome: Khan Krum. E é bom deixar claro, ele não era um chefe de tribo qualquer, não. Krum era o líder de um império búlgaro que estava crescendo, se tornando uma potência militar, e ele era implacável. Pode-se dizer que ele foi o grande vilão, o grande antagonista dessa história. Foi ele o homem que levou o imperador bizantino à sua própria ruína. Cheio de confiança, talvez até um pouco de arrogância, Nicéforo marchou com seu exército para o norte, decidido a acabar com os búlgaros de uma vez por todas. E no começo até deu certo. Ele teve uma vitória, saqueou a capital búlgara, mas o Khan Krum não estava derrotado. Ele preparou uma armadilha mortal para a volta do exército bizantino. O resultado foi uma catástrofe, uma tragédia que abalou o império até as suas fundações. O imperador não voltaria para casa. E a notícia da morte de Nicéforo em 811 caiu como uma bomba em Constantinopla. Pensa bem, era normal imperadores serem depostos, envenenados, até assassinados dentro do palácio. Faz parte do jogo político de Bizâncio. Mas
Morrer em batalha? E ainda por cima para o inimigo considerado bárbaro? Isso era uma humilhação gigantesca, algo que quase nunca tinha acontecido. A morte de Nicéforo foi muito mais do que o fim de um reinado. Foi o estopim que jogou o império inteiro no mais completo caos. Certo, vamos para a próxima parte. A dinastia desmorona, uma sucessão caótica. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Com a morte do fundador, a dinastia que ele criou começou a desabar. E foi de forma instantânea. O que veio depois foi uma sucessão tão bagunçada, tão caótica, que mostrou para todo mundo o quão frágil era, na verdade, o poder do imperador. E olha só a velocidade com que tudo aconteceu. É impressionante. Em julho de 811, Nicéforo é morto. O filho dele, Estáurácio, assume o trono, mas ele também estava gravemente ferido na mesma batalha. Resultado, em setembro, menos de 2 meses depois, ele é forçado a renunciar. Aí, em outubro, o poder passa para o Miguel I, que era genro do Nicéforo. Ou seja, 3 imperadores em 3 meses. E tudo isso enquanto Cancrum e seu exército continuavam a ser uma ameaça. E esse novo imperador, Miguel I, era praticamente o oposto do sogro dele. Onde Nicéforo era o cara das finanças, da reforma, da ação militar agressiva, o Miguel era mais da diplomacia, da negociação. Ele até tentou desfazer algumas das políticas do Nicéforo e buscar um acordo de paz. Mas aí fica a pergunta, né? No meio de uma crise daquelas, com um inimigo tão poderoso, será que mudar a estratégia adiantaria alguma coisa? A resposta, infelizmente, foi não. Numa ironia bem cruel do destino, Miguel I também foi derrotado em batalha. E pelo mesmíssimo Cancrum. Ficou claro que o líder búlgaro não estava interessado em negociar. Ele queria a vitória total. E essa nova derrota acabou selando o destino do Miguel e mostrou uma coisa assustadora. Parecia que, naquele momento, simplesmente não existia uma estratégia que pudesse salvar os bizantinos. Completamente humilhado por essa derrota e com muito medo de ter o mesmo fim violento que tantos outros imperadores tiveram, o Miguel I tomou uma atitude bem rara para a época. Ele decidiu abdicar por conta própria em 813. Ele preferiu ir para o mosteiro do que esperar ser derrubado e, muito provavelmente, morto. E com essa abdicação, a curtíssima dinastia de Nicéforo chegava oficialmente ao seu fim. Ok, chegamos à última parte. 11 anos de história. O legado de uma breve dinastia. E aí, o que a gente tira disso tudo? 11 anos. Parece um piscar de olhos se a gente pensar na longa história de Bizâncio, né? Mas foi um período que, justamente por ser tão curto e intenso, revela muita coisa sobre como o poder funciona, ou não funciona, em momentos de crise. Vamos dar uma olhada no legado que eles deixaram. 11. Simplesmente 11 anos. Esse foi o tempo total que a dinastia durou, de 802 a 813. Mal deu uma década para eles chegarem ao poder, tentarem reformar o império, lutarem para sobreviver e desaparecerem. É uma lição bem forte sobre como até as estruturas que parecem mais poderosas podem ser, na verdade, muito frágeis. E esse outro número é ainda mais chocante, 3. Em um período de apenas 2 anos, entre 811 e 813, o Império Bizantino teve 3 imperadores diferentes. Essa troca de poder frenética resume perfeitamente a instabilidade total que tomou conta de tudo depois da morte de Nicéforo. A liderança do império virou uma verdadeira porta giratória, onde entrava um e saía outro, movida a poder e, principalmente, a muito desespero. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Em um império tão estável, o poder é uma coroa ou é uma maldição? Porque se a gente parar para pensar, para Nicéforo e para quem veio depois dele, o poder imperial foi bem menos um prêmio e muito mais uma maldição. Era quase uma sentença de morte ou, no mínimo, de exílio. A saga da dinastia Nicéfora nos força a pensar sobre o que significa ser um líder em tempos tão difíceis. No fim, é a história de uma chama que brilhou muito forte, sim, mas que se apagou rápido demais.